O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Seu título vem da tradução da Septuaginta, e está diretamente relacionado com o conteúdo do livro, que trata das leis do sistema sacerdotal que seria cumprido pelos levitas como for ordenado por Deus. Primeiramente em Arão e seus filhos nos capítulos 28 a 30 do livro de Êxodo, e depois na nomeação da tribo de Levi como a tribo sacerdotal, como podemos ver em Números capítulo 3, versos 5 a 29, Números capítulo 8, versos 1 a 25 e finalmente, Deuteronômio capítulo 10, verso 8. Sua autoria é atribuída a Moisés e já demos as provas internas e externas que evidenciam este fato. Sugiro que assista a nosso vídeo sobre o livro de Gênesis. Mas é inconteste que é o livro que mais temos a expressão falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Expressão que se repete em 20 dos 27 capítulos do livro. Basicamente, o livro de Levítico nos mostra o manual básico da religião que tem como princípios aspectos que vão desde o que oferecer, por que oferecer e como oferecer o culto e os sacrifícios a Deus. Está claro no livro que não se pode manter comunhão com Deus sem expiação do pecado. Por este motivo, o livro se dedica em descrever diversas ofertas de sacrifício com este objetivo. Não obstante serem os primeiros capítulos do livro serem dedicados a isto. A necessidade de um sistema de mediação entre Deus e o homem, que nos dias que antecedem o sacrifício vicário de Jesus, era realizado pelos sacerdotes. Apresenta um modelo rígido que tem que ser cumprido em todos os aspectos como foi instituído por Deus. No livro relata a morte de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que morreram por não fazer conforme o modelo exigido por Deus. Estas regras eram tão rigorosas, que muito mais à frente, em 2 Samuel, capítulo 6, versos 6 a 13, em que Uzá, com a melhor das intenções, segura a arca da aliança que estava para cair, e foi fulminado. Toda oferta tinha que ser perfeita. Forte ênfase na separação entre limpos e impuros que nos apresenta a exigência de Deus para que quem anda com Ele tem que ter uma vida santa e separada. E por fim, mostrando que comunhão sem uma vida integralmente comprometida com Deus é uma impossibilidade. Não é difícil perceber a relação entre os sacrifícios e rituais do livro com a vida e ministério de Jesus. Somente na exigência de mediação apresentada no livro de Levítico, já é suficiente para observarmos para o apontamento direto da mediação de Cristo. A diferença é a excelência do sacrifício realizado por Jesus. Não é exagero dizer que Jesus está em todo momento sendo tipificado no livro de Levítico. Na perfeição dos animais apresentados para o sacrifício, o sistema de mediação sacerdotal, na celebração das festas, os pães, o ano sabático, o jubileu, etc. É importante observarmos a mudança de paradigma entre o livro do Êxodo com o livro de Levítico. Enquanto no livro do Êxodo Deus fala no alto do Monte Santo, em Levítico ele fala dentro do tabernáculo que está no meio do povo. Isto é muito importante na leitura bíblica e no entendimento no plano da redenção. Em Êxodo, Deus ordena que os israelitas construam o tabernáculo, e conclui o livro com Deus enchendo o tabernáculo com sua glória. É interessante observarmos que Deus faz o mesmo quando Salomão conclui e inaugura o templo dedicado ao Senhor em 2 Crônicas 7 versos 1 a 3, onde relata que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e com a sua glória encheu toda a casa. O peso de sua glória era tão grande que ninguém pode suportar e caíram prostrados. E o lindo disto tudo, é que vemos isto acontecer novamente em Atos dos Apóstolos capítulo 2 versos 1 a 4. Deus agora habita dentro de nós. Fomos feitos templo do Espírito Santo. Morada do Altíssimo. Glórias sejam dadas a Deus por ter nos dado tão grande salvação. Assim como em Levítico Deus fala no meio da congregação, hoje, Deus fala conosco de maneira audível para aquele que se dispõe a entregar e dedicar sua vida exclusivamente à vontade de Deus. Esta mudança de paradigma em Levítico é um apontamento claro do que Deus tinha para Israel no seu perfeito propósito. Levantar um povo para testemunho sacerdotal para Deus. Não podemos deixar de falar de forma mais dedicada à morte de Nadab e Abiú. Os comentaristas bíblicos discorrem sobre diversas possibilidades do que motivou a morte dos dois. Certeza é que eles quebraram o decoro para apresentar o serviço sacerdotal. Alguns atribuem o pecado dos dois a não prepararem o incensário conforme as regras dispostas em Êxodo capítulo 30, versos 34 a 38.
Outros ponderam que teria sido por não terem pegado o fogo do altar, mas acendido de outra forma. Entretanto, me chama a atenção, e alguns comentaristas concordam com esta tese, é o fato de que logo após a morte dos dois, Deus estabelece a lei de proibição de consumo de bebida alcoólica durante o serviço sacerdotal. Por este motivo, alguns defendem a proibição de consumo de bebida alcoólica por cristãos, pois como sacerdócio real, e somos templo do Espírito Santo, estamos constantemente em serviço sacerdotal. Mas de fato, existe muita discussão acerca de qual foi o pecado ou pecados de Nadab e Abiú. O que podemos dizer com certeza é que Deus não aceita que nos apresentemos diante dele de qualquer maneira para oferecer sacrifícios de qualquer jeito. Foi por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. É por isso que Ananias e Safira foram fulminados diante do apóstolo. Precisamos entender que temos que nos apresentar santos e consagrados a Deus para sermos aceitos por ele. Outro ponto relevante no texto que não podemos deixar de comentar é a exigência de uma vida diária de santidade e separação. Dos capítulos 17 a 20 verso 27, temos diversas leis que tratam de uma vida separada. Mas quero dar atenção especial ao capítulo 18 em que fala das leis sexuais. Nos dias de hoje, a sociedade normaliza e estimula práticas sexuais das mais absurdas. Normaliza-se a prática sexual entre parentes, poligamia e homossexualidade, entre outras práticas. Não temos qualquer interesse de nos intrometer na vida particular de quem quer que seja. Mas também não podemos aceitar com naturalidade que exijam que aceitemos suas práticas. Homens e mulheres que se denominam cristãos não podem viver uma vida sexual dissoluta e promíscua, com amantes e pornografia. Muito menos viver em práticas homoafetivas. O livro de Levítico é uma obra maravilhosa que é fundamental para a compreensão dos evangelhos, e muito da doutrina apostólica. Impossível compreender a carta aos Hebreus, por exemplo, sem conhecer e compreender o Levítico. Se você ainda não leu este livro, faça-o ainda hoje. Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Nos ajude a espalhar um pouquinho de boa teologia na rede. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.